Fala aí, professor, se liga só, mais um vídeo react do podcast Pode Delas, com o Renato Cariani e a Tati Cariani falando sobre alimentação infantil, sobre treinamento na infância e na adolescência, podcast bem bacana, então acompanha que esse vídeo tá muito legal. Acompanha aí. Qual que é a idade pra começar a academia mesmo? 10 anos de idade. Hoje nosso filho treina com 10 anos. Meu filho tem 12, já tem 2 anos de treino. Chocada. 10 anos. Idade Chocada. excelente pra começar a treinar. Só que 10 anos de idade começou a treinar, hoje ele já tem 12, ou seja, já tem 2 anos de treino. a única diferença é que dos 10 aos 15 tem que ser com um treinador. Porque aí você tem que entender a intensidade, a carga e a técnica. Ó, aqui ele tá falando que a diferença é que com essa idade é interessante ter um treinador pra tá acompanhando a intensidade, a carga, os exercícios. Cara, isso é interessante até hoje, sabe? Até pros alunos mais velhos, né? Pros jovens de hoje em dia, tá com um treinador, tá com personal é muito importante. Mas meu filho começou a treinar com 10 anos de idade. Teoria da vovó de que isso interrompe o aumento em estatura de uma O criança. crescimento, né? Tem uma série de estudos que Você já ouviu também falando disso, né? Que quando você começa a treinar muito cedo, quando você é criança, isso interrompe o crescimento. Mito, mesmo tá dizendo. mostram que, pelo contrário, isso melhora. Meu filho Melhora tá a enorme. ansiedade também, né? Meu filho é o maior da turma de altura. Ele tem 12 anos de idade. E o que acontece? Meu filho, ele adora comida ultra palatável. Meu filho gosta de comer. Ó, que ele já tá entrando em alimentação, mas só voltando no tema então de treinamento. Viu que ele disse que é mito essa questão de a pessoa não crescer, a criança não crescer, o adolescente não crescer por estar começando a treinar antes. Cara, isso realmente é verdade, não tem nada a ver, né? Treinamento de musculação é treinamento de força, né? O que só vai te trazer benefícios, né? É que talvez, eu acredito que os pais, hoje em dia, eles veem. Hoje o fisiculturismo que está muito em alta, vê essas pessoas que treinam com uma carga extremamente alta e acreditam que isso vai trazer lesão para o filho, acreditam que isso não é benéfico. E não é verdade, né? Cada caso é um caso, né? Essas pessoas de hoje em dia que treinam realmente por estética ou então treinam para competir no fisiculturismo, é um treinamento totalmente diferente de alguém que está buscando saúde, buscando alguém que busca performance para alguém que está buscando saúde, né? E o treinamento de musculação, né? Fazer academia, treinar, isso te traz só benefícios, só vai te trazer benefícios, ainda mais se estiver acompanhado por um profissional da área. Então, é mito isso de crianças não poderem treinar na academia porque retarda o crescimento, nada a ver, pessoal. Fiquem tranquilos, pais, eu sei que vocês me perguntam bastante isso quando nós temos nossas reuniões no colégio. Pode sim colocar seu filho na academia. Coloca numa boa academia, coloca com um bom instrutor de academia, né, na academia, que ele vai saber orientar e fazer com que o seu filho tenha excelentes resultados, tanto estéticos quanto também para a saúde principalmente. Meu filho é danado. Como assim ultrapalatável? Ultra palatável E aqui ele já entrou então na questão da alimentação. Vamos ver o que ele vai falar. é tudo aquilo que engorda. Chocolate, doce, pizza, hambúrguer, E olha, batata. foi Tudo aquilo ensinado que tem muito bem sabor acentuado. certinho pra ele, mas ele é totalmente diferente da nossa segunda filha, mas é dele, assim, Ele adora comer, cara. Então, ele começou a engordar. Ó, aqui ele está dizendo sobre comidas ultrapalatáveis. E hoje em dia, tudo é ultrapalatável, né? O que é ultrapalatável? São comidas que têm uma enorme quantidade de sal, de açúcar, né? Que são comidas que trazem realmente aquela explosão de sabor. Que é realmente o que a indústria quer que aconteça, para você ficar cada vez mais dependente daquele alimento, né? Você já deve ter ouvido o termo de alimentação, de paladar infantil. É justamente isso, né? Então, quando a pessoa ela muda a alimentação dela, quando ela a vida toda comeu bolacha, comeu processados, comeu alimentos industrializados, doce, muita coisa artificial, quando ela experimenta uma fruta, é completamente diferente, não vai ter a mesma sensação de que comer um chocolate, por exemplo, né? E hoje em dia os alimentos são ultra palatáveis, que é justamente para te trazer essa dependência, né? Então, é importante ele estar dizendo isso porque é justamente nessa idade de crianças que a gente começa a fazer essa mudança na alimentação delas, onde a gente pode orientar para essas mudanças. Muitos nutricionistas, eu já vi outros cortes também de pessoas dessa área dizendo que criança não pode fazer dieta. E não é bem assim, né? Porque dieta, ela já traz algo relacionado à restrição, que é você deixar de comer algo que você gosta ou comer quantidades certas daqueles alimentos para você ter algum benefício. E na verdade, dieta é um plano alimentar, né? Então, quando você é uma criança, onde você vai sim ter acesso a hoje em dia diversas
diversos alimentos industrializados, se você começa a fazer trocas inteligentes, isso já é uma dieta. Você está fazendo um plano alimentar, mudando hábitos ruins para hábitos bons. Muito. Eu coloquei ele na academia e ele faz 30 minutos de musculação e 30 minutos de cardio. Esses 30 minutos de musculação e 30 minutos de cardio, ele esticou cada vez mais, emagreceu e eu salvei o meu menino da obesidade. Que ele está dizendo sobre o treinamento que ele passou para o filho dele, né? Uma rotina de treinamento. Então ele faz um tempo de musculação e um tempo de cardio. Cara, o cardio pode ser qualquer coisa que hoje em dia as escolas, por exemplo, fornecem. Futsal, basquete, o vôlei, o handball, outras como a natação também, né? Então, cardio é cardio, como a gente costuma falar. Cardio não é você ficar simplesmente na esteira, ou ficar numa bike, ou ficar em escada, né? O que oferece hoje as academias, né? Cardio pode ser um futsal, pode ser um futebol, pode ser um basquete, pode ser um vôlei. Então você fazer o cardio uma vez, 2 vezes na semana é essencial. 3 vezes na semana você faz todo dia, então maravilha. Agora, o treinamento de musculação, que ele também diz aqui que encaixa na rotina do filho dele, também hoje é essencial e é saúde. Porque, Tatá, crianças obesas tendem a se tornar adultos obesos e não é uma questão só de Crianças obesas tendem a se tornar adultos obesos. Cultura alimentar, não é isso. É uma questão biológica, metabólica. Até os 12 anos de idade, você está construindo muito do seu fator emocional, do seu relacionamento com as coisas, inclusive com a comida, e você está produzindo células de gordura. Produzindo células. Se uma criança produz células de gordura demais, para ela depois emagrecer dá muito trabalho. Isso de liberar os alimentos é muito pra querer agradar os filhos, né? A gente acha que... Importante o que ele tá dizendo. Então é justamente nesse período onde seu filho ainda tá em formação que ele precisa entender o que é uma alimentação saudável, precisa entender o que é um treinamento de força, quanto isso é importante na sua vida, né? Então, não é nem questão apenas genética, né? Mas e sim, principalmente, eu acredito, fator ambiente, né? Então, hábitos ruins dos pais vão trazer também hábitos ruins para o filho, de fato. Então, a mudança tem que ser em tudo, não só no que você está dando para o seu filho, mas em sim também no que você está se alimentando. Crianças, elas são muito influentes sobre o que os pais fazem ou deixam de fazer, né? Então, você mudar os seus hábitos, consequentemente, seu filho vai ter mudanças de hábito também. Isso é muito importante. Tá todo mundo comendo, vamos pedir uma pizza. Tá aqui, filho, pra você, tá aqui pra mim. É o ambiente. Muito pra querer agradar o filho, né? Então, eu não vou negar um chocolate pro meu filho, eu não vou negar uma bala, eu não vou negar um doce. Você não precisa negar, mas você precisa controlar. Então, tem momento certo pra fazer isso. O final de semana, você não pode comer um docinho, você não pode sair pra comer fora, você não pode dar um chocolate pro seu filho. Claro que você pode. Agora, ao longo da semana, vamos tentar fazer um negócio mais regradinho, vamos tentar fazer uma alimentação um pouco mais saudável, comida de verdade. Então, o que fica desse podcast é que atividade física, exercício físico, musculação, ele só vai trazer benefícios para a vida do seu filho. Não tem nada a ver essa questão de retardar o crescimento, do seu filho ficar baixinho sempre, porque vai brecar o crescimento dele. Esquece isso, que isso ficou lá no passado. E outra coisa que também fica nesse podcast é que a alimentação saudável é extremamente importante ser corrigida hoje. Não restringida, e sim corrigida, tá? Você pode comer seu chocolatinho, você pode comer uma besteirinha no final de semana, mas ao longo da semana vamos tentar ser regradinho, porque isso vai trazer benefícios para você, para sua vida, para sua cognição e para todo o processo que vai vir ainda a se acontecer. Valeu? Forte abraço para vocês, estamos juntos.